81º dia, João capítulo de número 13, vai começar falando a respeito de quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, está do versículo 1 até o versículo 17. Jesus então era chegado a próximo dia da Páscoa e Jesus então tomando uma toalha, coloca nos ombros, pega uma bacia, coloca água e começa a lavar os pés dos discípulos. Quando chega a vez de Simão Pedro, Simão fala: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Não, de maneira alguma. Então Jesus responde: olha, o que eu faço agora você não entende, mas se eu não lavar os seus pés, vocês não terão partes comigo. Então Pedro responde: então não somente os pés, Senhor, lava também as minhas mãos, a minha cabeça. E Jesus responde para ele: vocês já estão limpos, o corpo já está limpo, não é necessário que se lave, mas somente os pés de vocês precisam ser limpos. Então, depois de terminar isso, Jesus fala: vocês se chamam de mestre e senhor, e com razão. Se eu, sendo mestre e senhor, lavei os pés de vocês, é para dar exemplo a vocês de como vocês devem fazer com seus irmãos também, porque nenhum escravo é maior do que o seu senhor, nenhum mensageiro é maior do que aquele que lhe deu a mensagem. Então, se eu, que sou o Senhor, fiz isso, façam também de maneira humilde para com seus irmãos, falando a respeito de serviço. Versículos 18 até o versículo de número 30, Jesus então prediz que ele será traído. Ele está então agora à mesa com os seus discípulos e fala que um deles haveria de traí-lo. Então eles perguntam, na verdade João estava reclinado ao peito de Jesus e Pedro dá sinal para ele como pergunta para ele quem é. Então Jesus responde: aquele que eu molhar um bocado de pão e lhe der, esse é o que me trairá. Ele molha um bocado de pão e dá para Judas Iscariotes. A palavra diz que naquele momento Satanás entrou então em Judas e ele foi fazer aquilo que deveria fazer. Jesus falou para ele: vá então e faça depressa aquilo que você precisa que seja feito. Os discípulos não entenderam o que estava acontecendo, por ele ser aquele que era responsável pelas ofertas, pelo dinheiro. Pensou que tinha mandado ele comprar alguma coisa ou dar algumas coisas aos pobres, mas na verdade ele foi para vender, para entregar Jesus. Versículos 31 até o versículo de número 38, que encerra então esse capítulo de número 13 do Evangelho de João. Jesus, ele então diz que está chegando a hora em que o Filho será glorificado. Ele glorificará a Deus e Deus o glorificará. Disse para os discípulos que para onde ele ia, nesse momento os discípulos não poderiam ir com ele. Então Pedro, tomando a palavra, diz: Senhor, nem que se for necessário morrer contigo, para onde o Senhor for, eu irei. Então Jesus responde para ele: você dará a vida por mim? Esta noite ainda, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Este foi o resumo então, capítulo 13 do Evangelho de João. Deus abençoe a sua vida, lhe dê entendimento, compreensão das Sagradas Escrituras e principalmente dê amor no seu coração para conhecer e continuar conhecendo ao nosso Senhor através de sua palavra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.